Olá, eu sou Ana Carolina Junqueira, uma das tutoras do Código da Alma. Estamos aqui para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre o problema da sua vida. Tenho certeza que você já pensou que o seu problema é a sua vida, né? E talvez o seu problema não seja a sua vida, seja que você está vivendo fora da sua vida. Isso faz sentido para você? Vai comentando aqui, tá? Por que eu tô dizendo isso? Porque você trabalha, você resolve, você responde todo mundo, você sustenta coisas que não necessariamente são suas obrigações, você faz acontecer, né? Mas em algum lugar do caminho você pensa: quem sou eu? Eu desapareci, eu não existo mais. Acontece isso com você? Já aconteceu? Comigo já aconteceu. Eu falar: peraí, quem é? Quem sou eu? Quem é a Ana Carolina aqui? Eu estou resolvendo o problema de quem? Né? Eu estou vivendo a vida de quem? Então, se isso aconteceu com você, também quero saber aqui nos comentários, tá? E quando a gente tem essa sensação, gente, isso é muito perigoso, né? Porque quando a gente tem essa sensação é quando tudo já começou a desmoronar. Quando tá tudo desmoronando, né? E a gente só vê o problema, mas a gente não vê o por trás daquele problema, né? E quando a vida tá funcionando tudo certinho, tudo na linha, né? Para os outros, né? Externamente, a gente, ninguém, nem a gente, nem ninguém do nosso redor percebe que a gente deixou de existir dentro daquela vida. Acha que a gente tá bem. Muitas vezes a gente não está. Pelo contrário, né? Muitas vezes não, a gente nunca está. Porque a gente está vivendo no automático. A gente não está vivendo na presença, né? E isso é muito importante. Porque se a gente fica no automático, a gente perde toda a nossa conexão com a presença. E aí a gente para de perceber os sinais que o nosso corpo está nos dando, tá? Então é muito importante a gente sair desse automático, né? Porque quando a gente está no automático, a gente vai responder todo mundo, né? A gente cuida de tudo, a gente não sente prazer às vezes no que a gente está fazendo, porque a gente está fazendo igual um robô. A gente não sente a presença, né? E a gente não sente expansão, né? Vai ficando tudo pesado, tudo escasso. Escasso no sentido de não tem prazer, tô fazendo sem vontade, né? E isso só acaba com a nossa prosperidade. Porque a gente vive em um mundo que não é o que a gente quer como verdade, coerente com o que a gente acredita, tá? Então isso é muito importante você perceber se você está vivendo ou se você está administrando a sua existência. Eu quero aqui embaixo que vocês falem. Vocês estão vivendo ou administrando a sua existência? Tenho certeza que a maioria das pessoas vai dizer que está administrando a sua existência. Porque é isso que a gente vê no dia de hoje, né? Você falar para uma pessoa que ela pode descansar, que o corpo dela, a mente precisa descansar, a pessoa fala assim: mas eu preciso produzir. Oi. Se não tem descanso, não tem produção. Não uma produção que valha a pena, né? Então, falando de mulher, desculpa, gente, existe muito autoabandono, né? De mulheres que têm a consciência que elas estão se abandonando, né? Mas que não querem deixar que esse caos interno apareça no externo. Quantas pessoas, não vamos falar de mulheres só, quantas pessoas vocês conhecem que por fora estão ótimas, mas por dentro estão um caos, estão um caco? É por isso.
é aquela que está em sobrevivência, administrando a sua existência. Não está vivendo, né? E muitas vezes, quando a gente mostra serviço externo, a gente é dada como competente, né? Forte, Mulher Maravilha, né? Falando nesse caso de mulher. E daí? Você ser forte, Mulher Maravilha, do lado de fora, e por dentro você está acabada. Isso é vantagem? Desculpa. Eu já tive nessa posição. E hoje, que mudei de posição, eu não vejo isso como vantagem. Quando eu ouço, quando eu leio, quando eu vejo coisas das pessoas falando assim, que mulher tem que ser forte, eu falo, meu Deus. Porque as pessoas interpretam o forte como sendo aquela que dá conta de tudo, aquela que sustenta tudo, aquela que não pode ter tempo para ela. E aí, o que é ser forte para você? Me conta. Porque nós, quando assumimos essa função Mulher Maravilha, falando de mulher, né? A gente ficou boa em funcionar. Mas ninguém olha se a gente está transbordando ou vazia por dentro. E a maioria das vezes, quando a gente está no funcionar, a gente está vazia por dentro. A gente não está cheia, a gente não está transbordando. Pelo contrário. Então, uma pessoa funcional, né, é uma pessoa que tem uma vida estruturada, mas está distante do que é verdade, do que é coerente para ela internamente, é muito doloroso. Porque você está vivendo de aparência, você não está vivendo de coerência, né? E aí, quando a ficha cai, gente, você fala assim, nossa, passei tanto tempo tentando ou sustentando tudo isso, né? Que eu nem vi, nem senti a minha vida passar. Nem senti as minhas emoções, não fui permitida a fazer isso. E isso acaba com qualquer pessoa, né? Quando eu descobri o meu desenho humano, o meu design, eu já vinha de uma caminhada longa de autoconhecimento, mas para mim foi assim uma virada de chave muito, muito interessante. Porque eu comecei a entender como que eu, Ana Carolina, funciono, vamos dizer, oficialmente, literalmente, né? Eu preciso sentir o meu sacral. O sacral, para quem não sabe, ele está na região do ventre da mulher. É dali que vem a energia vital, a energia de vida, né? De tudo, né, gente? A mulher gera a vida ali, qualquer pessoa gera a criação, a criatividade, a energia de criação, né? Ela vem do sacral. Então, assim, e quantas vezes quantas vezes não, né? Nossa vida toda, falando de nós mulheres, agora principalmente, somos podadas com essa energia do sacral, né? Quantas vezes nós fomos podadas de ser criativas, podamos nossas crianças da criatividade. Eu lembro, quando eu era pequena, a escola que eu estudava tinha gincana, Olimpíadas. E na época, né, gente, vou denunciar a minha idade, tava na época da Xuxa, né, então elas tinham aqueles pompons, vocês lembram daqueles pompons da Xuxa? E a gente torcia com aqueles pompons. Eu, Ana Carolina, no auge da minha criatividade, criava os meus pompons com revistas, com jornais. Então, assim, o meu pompom, vamos dizer, eu que tinha feito. Eu ia lá, cortava. Então, ele não era gordo, igual o da Xuxa, né? Que haja revista e haja jornal pra gente cortar. Mas era eu que tinha feito, né? E muitas pessoas, e a maioria das colegas compravam pompom da Xuxa e eu com o meu
pompom de revista e jornal, mas eu tava feliz com aquilo, né? Foi o que tinha feito, a energia, né, da criatividade estava ali. E eu era, entre aspas, podada, tipo assim, julgada. Nossa, mas seu pompom é tão, vamos dizer, entre aspas, pobre perto dos pompons das suas colegas. E eu falava, gente, mas eu gosto dos meus pompons. Eles eram coloridos, das cores da revista, das cores do jornal, né? Dependia do que tinha na revista e tal. E isso vai podando a criança, né? A criança fala, pra que eu vou criar? Se eu posso ir lá e comprar uma coisa, que é a mesma coisa. Só que não é a mesma coisa, porque a gente está podando a energia de criatividade, a energia de gerar. Olha que interessante isso. Como você está lidando com essas questões? Com as crianças que você convive. Você poda essa criatividade delas ou não? E as minhas crianças sempre tiveram brinquedos, mas eu gostava muito que elas brincassem, assim, brincaram por muito tempo. Com rolinho de papel higiênico, com pote de plástico. Deixava às vezes elas só com aquilo e deixava elas imaginarem o que elas iam fazer. Dali surgiam várias coisas, né? E aí você vai vendo como a criança cria, como a criança desenvolve isso. Isso não pode ser cortado, ser banido, porque quando na vida adulta ela não vai se sentir no prazer de criar alguma coisa. Então isso é muito importante, né? E voltando no desenho humano, no sacral, né, que é a energia de criatividade, tudo, né? Abrir esse parênteses gigantesco para falar do sacral. Muitas pessoas estão vivendo totalmente desconectadas do próprio sacral. E muitas dessas pessoas, elas respondem pelo sacral, ou seja, o corpo delas conversa pelo sacral. Não são todas, mas a maioria das pessoas tem certeza que estão aqui, porque não conhecem o desenho humano, deveriam conversar com o seu sacral e não conversam com o seu sacral. Ignoram o que vem aqui de dentro, tá? Porque quando a gente conversa, a gente vê se aquela sensação que veio é uma sensação de desejo, uma sensação de prazer, né? Se aquela questão que veio tem uma conexão energética, te fez sentir alguma coisa no seu corpo, tá? Então isso é muito importante, quando a gente conhece o nosso desenho humano, a gente começar a conversar com o nosso corpo, aonde ele responde pra gente. É de um dia pro outro, gente? Não, não é de um dia pro outro. Até porque a gente viveu a nossa vida toda sem conhecer essa resposta, sem conhecer aonde é essa resposta, né? Então é um treino, é aquela atividade, aquela rotina que você cria, que todo dia você faz uma pergunta óbvia para o seu corpo e aprende a sentir aonde ele conversa com você a resposta. Para você também começar a entender qual que é a sua sensação do sim e qual é a sua sensação do não. Tá? Então, muitas vezes a gente fala, eu perdi a energia. Não é que você perdeu a energia, você perdeu essa conexão de conversa. Você só está vivendo aqui e o externo. Você está esquecendo de sentir aonde seu corpo realmente fala com você, o que ele fala com você, tá? E quando a gente não sente aquela emoção, né? Aí a gente fica anestesiada, aí você não expande, e aí você fica, meu corpo não conversa comigo, não. Então você vai o quê? Distanciando da sua real verdade. E você vai começando a viver a verdade de quem? Do coleguinha do lado. Quantas pessoas eu conheço que vivem a verdade do coleguinha do lado? Sendo que a delas é assim, maravilhosa. Só que elas não conseguem enxergar. Por quê? Como se fossem colocado uma máscara assim, do tipo, você só enxerga o que eu te falo e não o que você sente. O que o outro te fala, não o que você sente. Você entendeu? Muitas pessoas vivendo nesse automático de não se escutar e só escutar o externo, né?
E no nosso desenho humano a gente tem vários centros, né? Centros energéticos. E um deles é o centro G, ele fala da nossa identidade, da nossa verdade. E talvez a pergunta que você tenha que fazer não é o que eu quero da vida. A pergunta que você tem que fazer é em que momento eu parei de existir dentro da minha vida. Em que momento eu me perdi de mim? O que estava acontecendo naquele momento que eu me perdi de mim? E o que me impede de voltar a me reencontrar? Por que você não quer se reencontrar? Você não sabe, você não lembra se isso era bom, como que você vivia. Muitas vezes a gente começa a se perder da gente na infância, né? Eu, Ana Carolina, digo particularmente que eu acho que a partir da 7, 8 anos ali a gente começa a se perder da gente. Até os 7 anos a gente vive ainda muito na energia da criança, criança mesmo. Aí depois começam a vir obrigações, crenças, traumas, que vão distanciando a gente cada vez mais da gente. Eu tenho essa idade, assim, como o início de tudo, né? Assim, crenças, né? Alguns traumas até a gente tem antes dessa idade. Mas até 7, 8 anos a gente vive num mundinho da imaginação, eu digo, né? Quem já acompanhou criança, assim, é muito engraçado você ir observando. Esses dias até comentei sobre isso, tem um desenho que eu lembro, assim, deve ter uns 20 anos esse desenho, que é o Interessante Mundo de Bob, alguma coisa assim. E esse menininho, ele era assim, se você falava uma coisa pra ele, ele imaginava literalmente do jeito que você falava. E eu vejo criança até 7, 8 anos desse jeito. Eles imaginam o que literalmente você fala. Por isso que eu falo que eles estão em outro mundinho, né? No mundinho da imaginação. E aí começa a crescer, começa a entrar no outro mundinho, no mundinho da matéria. E aí começam a se perder de si, né? Então, quando a gente se perde, vai perdendo essa identidade nossa, essa nossa verdade, né? A gente vai criando um personagem, né? E muitas vezes um personagem eficiente, muito eficiente. Então é um personagem que dá conta de tudo, que sustenta, que organiza, que cuida. E aí essa personagem começa a ter problemas de saúde. Por quê? Mesmo? Porque ela esqueceu dela e começou a ficar só no coleguinha do lado. Isso, gente, não é egoísmo. A gente só cuida bem de alguém quando a gente está bem. Se a gente não está bem, esquece. A gente não cuida de ninguém bem, tá? E eu sei disso porque eu fui me perdendo de mim, igual eu falei pra vocês. Teve momentos da minha vida, posso falar que durante um ano seguido, um ano e pouquinho, eu não almoçava. Por quê? Não porque eu tenho que entregar trabalho, não porque eu não sei o que, eu assumi um cargo que eu tinha muita coisa para fazer e eu não almoçava. Eu ia comer 3 da tarde, meu almoço era um misto quente de pão francês. Eu sei, gente. Eu não fazia exercício físico. Por quê? Porque eu estava cuidando do externo e esqueci o interno. Eu saía de casa às 5, 5 e pouco da manhã, chegava em casa às 7, 8 da noite. E aí? Né? E eu tinha a ideia de que prosperidade era eu continuar daquele jeito. Porque eu estava funcionando, né? Eu entregava o que me pediam, eu recebia por aquilo. Então eu estava funcionando, estava tudo ok. Estava tudo ok. Eu estava bem? Eu estava cuidando de mim? Eu estava cuidando da minha família? Como eu deveria? Não, né?
E aí a ficha foi caindo. A ficha foi caindo porque eu fui percebendo que eu estava de corpo, vamos dizer aqui, assim, aqui, mas eu, Ana Carolina, não estava aqui. Só o corpo da Ana Carolina estava aqui. Eu fui falando, meu, isso não sou eu, né? E quando essa ficha começou a cair, eu comecei a entender que a prosperidade, apesar de muita gente ainda linkar a prosperidade com dinheiro, a prosperidade não é só e somente só o dinheiro. A prosperidade é presença. Presença em tudo na sua vida, né? Porque não adianta eu construir uma vida, gente, todinha, ter casa, ter condições de viajar e eu não habitar aquela vida. Do que adianta você ter uma casa, por exemplo, que você construiu, que você sonhou com aquela casa e você não conseguir habitar aquela casa? Habitar, que eu digo, não é morar e dormir lá não, tomar banho não. É realmente habitar, viver aquela casa, sentir cada cantinho daquela casa que foi seu sonho. Eu por muito tempo vivi assim. Eu comecei a habitar, a curtir a minha casa depois que eu parei de trabalhar nessa empresa que eu trabalhava e comecei a ficar mais na minha casa. A habitar realmente, a ter tempo de ir no meu jardim pôr o pé na grama, que antes eu não tinha. Entendeu? Quando a gente está nesse funcionar, né, o dinheiro ele tende sim a crescer. Quando a gente está focada naquilo, né? Agendas cheias, muita coisa para fazer, a vida andando, entre trancos e barrancos, mas andando, né? E você fazendo o quê? Desaparecendo. Virando um fantasminha, né? Mas a vida tá lá. O dinheiro tá entrando. Desculpa, gente. Isso não é prosperidade, tá? Isso é sobrevivência. E uma sobrevivência sofisticada. Porque você tem condições financeiras, no caso, tá? Então, eu quero te fazer mais uma pergunta. Quando foi a última vez, tá? Que você se sentiu verdadeiramente viva? Quando foi? Eu quero que você responda, tá? E se você lembrou desse momento, o que é necessário para você voltar a existir dentro da sua própria vida? O que é necessário? O que você ganhou ao desaparecer de você? Que pode ser que tenha tido um ganho. Para você permanecer, então, desaparecida de você, porque esse ganho existiu realmente. E se você percebeu que a sua vida funciona, mas você não consegue sentir nada por ela? Você tem esse sentimento? Se você tem esse sentimento, talvez seja a hora de você entender que você está totalmente desconectada de você mesmo, né? Se você sentiu que a sua vida está funcionando, mas você não está nela, é porque você está percebendo que você não tem essa ligação energética com você. Então, se você sentiu isso que eu acabei de falar, eu quero te fazer um convite, tá? Eu vou abrir para vocês que estão aqui nesse vídeo e forem assistir na hora que ele estrear ou depois, um diagnóstico gratuito do seu desenho humano, tá? A gente vai olhar por que você, quando entende como você funciona, quais os seus centros, quais os seus padrões, qual a sua energia, você vai entender como que isso acontece para que você saia do automático e comece a viver na presença, tá? Eu vou deixar as instruções de como vocês vão fazer isso na legenda, na descrição desse vídeo, tá bom? Eu espero que você tenha gostado, te espero para o próximo vídeo, curta o nosso canal, ative o sininho para você receber as notificações e
se também você gostou muito disso tudo, compartilhe o nosso canal. Até a próxima. Tchau!